Então o Felipe Luiz deixou claro, assim, acho que ele não quis medir força, ele quis, olha, o meu trabalho, ele se baseia nisso aqui. Essa regra vale para os 20, 30 jogadores que eu tenho. Se alguém infringir essa regra de alguma forma, seja ele titular ou reserva, não vai jogar. Para voltar a jogar, eu não vou levar... Nada disso aqui é pessoal, isso aqui é objetivo, tanto que ele traz os dados para a coletiva. Voltou, seguiu a cartilha como todo mundo, vai jogar. Gostando de mim, não gostando de mim, apertando a mão, dando abraço, dando beijo, a relação é profissional. Eu acho que ele só marcou território. E para um treinador com pouca experiência, com pouca bagagem, no primeiro trabalho do profissional, conseguir se posicionar com essa clareza e com essa contundência, eu acho que é virtuoso. Eu acho que o Felipe Luiz sai grande do episódio. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos repercutir tudo sobre a vitória do Mengão no clássico, no Fla-Flu, gol do Pedro. A imprensa ali falou tudo sobre esse jogo, né? O retorno do Pedro, o que esperar, será titular a partir de agora, vai ganhar uma minutagem maior. Ele mandou bem ou não na entrevista que deu? É isso que veremos a partir de agora, muitas notícias, muitos debates, né? Muitas análises nessa segunda-feira. Deixa o like, inscreva-se no canal, pois aqui vocês não perderão nada sobre o dia a dia do Flamengo e também sobre o que a imprensa brasileira vem falando sobre o nosso querido Mengão. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo e é claro, o link lá da TNT Esportes estará aqui na descrição e assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Atual do Pedro barra profissional, mas que estava atingindo o desempenho dele nos treinos e tudo, o que prejudicava ele e a equipe porque era uma opção a menos. E ficou claro com a entrevista do Felipe Luiz, que é muito direto. O Felipe Luiz nem gagueja para dar as respostas, porque ele tem tanta certeza do que ele está falando, ele tem tanta convicção e a linha é sempre a mesma, que ele não pensa para falar. Aquilo sai muito natural, porque é o que ele é. E ele demonstra isso nas entrevistas e nas atitudes. Acho que a leitura é perfeita da entrada do Juninho depois do Pedro. Inclusive a jogada do escanteio que gera o gol é Juninho Pedro. E é uma baita jogada, tá? O passe do Juninho não é um passe simples. A jogada do Pedro é maravilhosa, porque ele recebe na profundidade, ele ameaça uma finalização em movimento, traz para dentro, dá um come no zagueiro que é maravilhoso e obriga o Fábio a fazer uma puta defesa. E aí vem o escanteio, e aí o papel de 9 no segundo pau muito bem postado, com a raspada do Léo Ortiz e o gol. Então assim, ele não é um gol qualquer. O gol, você fala, putz, mas também é um gol fácil. Primeiro que é um gol que o Pedro ajuda a construir o escanteio, depois ele vai se posicionar fora da confusão para pegar essa bola no segundo pau, né? Assim, é um baita gol. A minha briga sobre o gol é isso aqui. O gol, a jogada não é qualquer um que faz. O gol é um jogo. Quando eu falo que o gol não é um gol de um nível de complexidade grande, não é. Ponto. A execução, né? Mas o posicionamento. E assim, alguém tem que atacar aquele espaço. Mas é um bate-pronto, né? Você também é uma finalização que ele lê o tempo de bola perfeito. Eu acho que outros jogadores tinham feito. Quando o Pedro entra em campo ontem... não bate no kick, velho. Quando o Pedro entra em campo ontem, isso poderia acontecer o gol. Só que mais importante do que isso, o meu olhar sempre foi para a postura. Porque é o que você falou, as coisas foram conduzidas de uma forma, pelo Felipe Luiz, para mim, você teria a mesma leitura se ele não faz o gol? Pelo que ele movimentou, pelo que ele foi? Você teria a mesma leitura? Sim, porque eu achei que ele entrou querendo. Você via no semblante do cara. O cara mais vivo, o cara mais ligado. Então, a análise em cima do Pedro, pra mim, era muito mais em cima disso do que do gol. Assim como a gente não pode achar que o gol resolveu tudo e tá tudo, acabou, não sei. Como também, se não tivesse acontecido o gol, ia estar tudo ruim, não é o caso. Agora, é uma reconstrução de uma confiança, de uma relação. Pra mim, a parte mais importante da coletiva, dessa resposta do Felipe, e pra mim, esse deveria ser um mantra de qualquer treinador. Que não sou eu, não sou o Pedro, não é fulano, não é Beltrano, é o Flamengo. Quando um profissional consegue entender que ele está trabalhando por um todo, por um clube do tamanho do Flamengo, que essa é a prioridade, o bem do clube, eu acho que é já um bom caminho andado para você dar certo. Porque quando ele faz isso, ele deixa o revanchismo de lado, ele deixa o ego. Eu vou falar para você, eu não sei se é qualquer treinador que colocaria o Pedro de novo, você não daria um chá de banco maior no Pedro. De verdade. Por birra, né? Por birra. Porque nós somos seres humanos, pô. A gente é pirracento. Quando pega na gente também quer sei lá, se vingar, enfim, todo mundo. E não, o que o Felipe fez ao colocar o Pedro o Pedro mostrou um outro comportamento no dia a dia, o Pedro foi relacionado, o jogo pediu o Pedro. Pra eu ganhar, o Pedro poderia me ajudar a ganhar o jogo como ganhou. E aí ele passou por cima do ego dele, que ele pode estar chateado com algumas coisas,
Ele passou por cima disso em prol do clube. Então é esse o nível de profissionalismo acho que a gente tem que esperar de um treinador. Esse é o ponto, entendeu? porque ele não quis em nenhum momento, eu pelo menos vi dessa forma, até o tempo que o Formiga soprou aqui agora, medição de força. Ele não quis medir forças com o Pedro. Ele quis deixar clara uma regra que norteia o trabalho dele na hora de definir escalações. Para jogar, tem que estar treinando bem. Para jogar tem que estar rendendo, tem que estar nos níveis físicos satisfatórios, tem que estar comprometido com o ambiente, porque além do Pedro figurar em último dos testes físicos, também houve ali o vazamento de que o Pedro estava numa postura de deboche nos treinos e tal. Então o Filipe Luiz deixou claro, assim, acho que ele não quis medir força, ele quis, olha, o meu trabalho, ele se baseia nisso aqui. Essa regra vale para os 20, 30 jogadores que eu tenho. Se alguém infringir essa regra de alguma forma, seja ele titular ou reserva, não vai jogar. Para voltar a jogar, eu não vou levar... Nada disso aqui é pessoal, isso aqui é objetivo, tanto que ele traz os dados para a coletiva. Voltou, seguiu a cartilha como todo mundo, vai jogar. Gostando de mim, não gostando de mim, apertando a mão, dando abraço, dando beijo, a relação é profissional. Eu acho que ele só marcou território. E para um treinador com pouca experiência, com pouca bagagem, no primeiro trabalho do profissional, conseguir se posicionar com essa clareza e com essa contundência, eu acho que é virtuoso. Eu acho que o Filipe Luiz sai grande do episódio. Porque assim, talvez para muitos torcedores fica essa situação, né, de, tá vendo? No momento que apertou, aí de fato ele teve que usar o Pedro, senão ele poderia não ganhar o jogo. Na Vila apertou também o jogo contra o Santos. E ele nem levou. E ele não botou para jogar. É isso, não levou. Mas ele não foi nem relacionado. Nem né? relacionado. Nem levou nem relacionado. Que não fazia sentido também. Agora, é o suficiente, porque, pelo menos pra mim, trazendo pro popular, né? Ficou claro que era um migué do Pedro nos treinamentos. Era um migué do Pedro. Então não tem muito na conta do tipo, como é que em uma semana, então como é que em 3 dias você consegue detectar que o cara tá bem? Se era um migué, então dá pra entender. Tipo, assim, olhar. É coerente o que o Felipe falou. Fez. Coisas que o meu olho vê e que os dados me comprovam. Não tem como enganar. Não tem como enganar, mano. E assim, quando o Jorge até fala da questão, o Felipe fala de cultura de treino. Isso também ficou muito claro pra mim que esse talvez seja um dos pilares do trabalho do Felipe. Eu tenho quase certeza que nos primeiros dias dele... Que é o trabalho do jogador, né? Sim, o jogador passa muito mais tempo treinando do que jogando. Eu acho onde que ele tem que dar. Eu acho que ele se reuniu com os caras e criou esse negócio de, aqui eu tô aberto a vocês, a gente tem uma boa relação, conheço vários de vocês, mas é o seguinte, treinar na intensidade alta, deixar tudo é inegociável. Vamos fazer esse combinado? Sabe, a gente tem filho. A gente faz um combinado, o combinado é esse, você vai jogar até tal hora, depois a gente vai sair. O combinado não sai caro. Quando o Pedro faz o que faz, e repito, mano, eu não gosto muito da postura do Pedro ainda. Porque ele... Não gosto do discurso do eu estou errado, mas... Irmão, falei isso ontem. Se eu fiz uma merda, eu não vou falar desculpa quem se sentiu ofendido. Desculpa, fiz merda. Ponto. O mas, eu não sei o que. Mas eu fiquei chateado com os prints. É pra ficar chateado. Só que os prints, eles são fruto. E eu digo de novo, os prints pra mim é um erro catastrófico de gestão. É muito errado da parte da diretoria ter vazado um negócio daquele. Só que os prints só existem porque a postura do Pedro já era ruim lá atrás. O Pedro só virou um jogador negociável por conta da postura dele do dia a dia. Será? Eu tenho dúvida. Eu não tô falando o que eu acho. É isso. É uma informação. Mas a parada a preparação dele pro retorno do LCA foi elogiado por 100% do... Sim. Falou, cara, o Pedro voltou antes da hora só porque ele foi dedicado num nível que pouquíssimo fazia coisa extra, ficava no clube para além do tempo e tal. Então, em algum momento, houve algo que desestimulou o Pedro. Não sei se ele entendeu que ia ter mais minutos, mais rápido. Não foi os prints. Os prints foi a gota d'água, assim, pra ele largar. O que eu quero dizer é que em algum momento houve uma mudança de entrega e comprometimento, porque o Pedro volta muito bem para um cara que estava tanto tempo parado com o LCA, ele voltou antes da hora, e ele voltou gerando o jogo, ele voltou fazendo gol, ele voltou pedindo passagem. Mas ficou claro também para o que o Felipe queria, que o Pedro ainda não estava pronto para executar. E aí eu não sei o quanto isso bateu no Pedro, e aí ele desestimulou um pouco, e aí gerou esse efeito dominó, né? Porque até então o Felipe conduzia dele, as coisas de uma maneira correta. Ele não estava expondo o Pedro, ele tirava o Pedro quando sentia que baixava um pouco, e o Pedro não conseguia em questão de mobilidade, mesmo bem como você falou, porque tecnicamente ele é um jogador diferente,
Ele não atingiu um nível satisfatório, até por isso ele não foi titular com regularidade. Agora, a postura, por exemplo, com relação... O pique que o Pedro dá também, cara. A postura dele com relação aos Estados Unidos, por exemplo, que aí era dia a dia, que você não tinha nem como ir pra casa, né? Os caras ficou completamente revoltado. E não é que o Felipe Catoy fez isso. Ah, tem que resolver internamente. Isso foi conversado várias vezes, mano. O pessoal pegou na mãozinha do Pedro. Pedro, ó. Tá vendo isso aqui? Pedro, ó. Entendendo que o Pedro não é... O Pedro não é o Vardy. Não é o Juninho Xexé. Ele é um jogador diferente. Mas que ele poderia entregar mais. Juninho Xexé é bom demais. Não, é muito bom. Agora, ele é tirado assim, por causa mas o passe que ele dá pro Pedro é maravilhoso. É isso. Pra vocês, ele, entre aspas, já quebrou essa fila, assim, em um momento o Felipe Luiz, até pelas explicações, pelo famoso GPS, mostrou que ele estava no fim da fila. A partida de ontem, sem dar migué, treinando bem, já é o suficiente para falar, pô, beleza, a gente tem um cara de volta, agora ele é titular dessa equipe. Não, porque tem a questão também da rotação, eu acho que depende do adversário também. Eu acho que você pegar, por exemplo, vamos supor, próxima rodada... Isso pra mim eu não consigo... Já foi falado isso aqui há um tempo, tá? O quê? Eu não consigo entender, depende do adversário se cabe o Pedro ou não, gente. Não, peraí. Pra mim, se ele é o melhor centroavante do Brasil, agora. Irmão, se vira pra colocar o cara em campo, velho. Próximo jogo, modelo de jogo que você quer botar em campo. Então, mas daí eu acho uma loucura. Eu acho que esse é o grande debate. Sim. Além da questão do comportamento, do rendimento do Pedro nos treinos. Não, isso aí tem que estar alinhado. O grande debate é se o Pedro encaixa dentro do que o Felipe Luiz pretende. Não, eu acho que o encaixe, o Felipe já deixou isso claro. Ele fala, cara, eu quero ter o Pedro e ele bem vai ser titular. Na crise, ele disse isso. Ele falou, cara, estando bem, vai jogar, não tem ponto de correr. Mas, por exemplo, próximo jogo do Flamengo é contra o Red Bull fora. O Red Bull hoje tá voando. Também. É um jogo difícil. De ter perdido pro Vitória. Isso, mas assim, é um jogo intenso, o time tá brigando lá em cima. Eu acho que esse é um jogo que pode ser que o Pedro não seja titular. Mas o próximo jogo do Flamengo é contra o Galo no Maracanã. Eu acho que esse jogo dá pro Pedro ser titular. Porque o Galo vem jogando hoje, pra forma como vai ser um jogo fatalmente de dominância do Flamengo, eu não acho que o jogo contra o Red Bull vai ser um jogo de dominância plena do Flamengo o tempo todo. Eu acho que não vai. Eu acho que é um jogo de intensidade, tudo. Eu acho que vai, por enquanto, vai jogo a jogo. Meus amigos, a situação ali no Flamengo, né? Vem mudando bastante. O gol do Pedro ali trouxe essa polêmica à tona novamente. O Pedro tava dando migué anteriormente, porque o Pedro não estava jogando bem e agora ele fez uma bela exibição. Olha esse passe do Juninho. Que passe lindo, hein? Olha o migué do Pedro. Ah, louco. Que chance. E logo em seguida, né? Vem um cruzamento. Vocês vão acompanhar aqui do meu lado, ó. Cruzamento. O Léo Ortiz desvia na primeira e no segundo o Pedro vem. O Pedro já fez alguns gols assim no oportunismo, né? No carrinho. Se puxar no histórico do Flamengo, os gols dele, pegar ali todos os gols, ele tem alguns gols assim, dando carrinho, chegando pra completar. Então tem muita visão de jogo e tava no lugar certo, na hora certa, pra fazer o gol da vitória. Comentem abaixo o que vocês acham, né? Ficou essa polêmica aí na imprensa, eu quero saber a opinião de vocês. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço, até logo mais. Valeu!